Pois muito bem, meus amigos, nesse segundo vídeo sobre o estoicismo, que eu achei muito interessante, eu quero ensinar algumas coisas que eu mesmo aprendi lendo e pesquisando. As ideias de Zenão, que é o pai do estoicismo, desenvolveram-se a partir do cinismo. Antístenes era o pai do cinismo, o fundador do cinismo. Foi um discípulo de Sócrates. O seguidor mais influente de Zenão foi Crisipo, ou Crisipo de Solos. Vamos falar Crisipo de Solos, responsável pela moldagem do que atualmente é denominado estoicismo. Estoicos posteriores da época do Império Romano focaram o aspecto da promoção de uma vida em harmonia com o universo, sobre o qual não se tem controle direto. Os acadêmicos dividem normalmente a história do estoicismo em 3 fases, e são os acadêmicos. 3 fases. Primeira fase, o estoicismo antigo. Desenvolveu-se no século III a.C., com o Zenão de Cítio, Cleanto de Assos, Crisipo de Solos e Antípatro de Tarso, se preocupando com a lógica, a física, a metafísica e a moral. Tá? A segunda fase, estoicismo médio. O pensamento estoico combinou-se com o espírito romano. Foi representado por Panécio de Rhodes. Panécio de Rhodes viveu entre os anos 180 a 110 a.C. e por Sidônio, que viveu entre 135 a 51 a.C. A terceira fase é do estoicismo imperial ou novo estoicismo, com representantes como Caio Musônio, Rufo, Sêneca, nascido no início da era cristã e falecido no ano 65 depois de Cristo. Epicteto, que foi do ano 50 a 125 depois de Cristo, e Marco Aurélio, que era o imperador, no ano 121 a 180 depois de Cristo. As obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio propagaram o estoicismo no mundo ocidental. A última época do estoicismo, o período romano, caracteriza-se pela sua tendência prática e religiosa, fortemente acentuada, como se verifica nos discursos, no Enquiridio de Epicteto e nos pensamentos, entre aspas, ou meditações de Marco Aurélio. Na obra de Sêneca, Cartas Morais a Lucílio, pode ser vista como um excelente curso de estoicismo. Não sobreviveu até a atualidade qualquer obra completa de um filósofo estoico, você não acha? Das 2 primeiras fases, fase 1 e fase 2. Apenas textos romanos da última fase não chegaram completos. Tá? Os estoicos acreditavam que o conhecimento pode ser atingido por meio do uso da razão. A verdade pode ser distinguida da falácia, embora na prática apenas uma aproximação possa ser conseguida. De acordo com os estoicos, os sentidos recebem constantemente sensações, pulsações que passam dos objetos através dos sentidos em direção à mente, onde deixam uma impressão, vamos dizer, uma imaginação, fantasia, com PH ou fantasia, uma impressão originária da mente era designada de plantasma ou fantasma, né? Originária da mente, é uma fantasia, uma impressão originária. A impressão da imaginação era fantasia, a impressão originária da mente era designada de fantasma. A mente tem a capacidade, suncatateses, aprovar ou rejeitar uma impressão, permitindo que possa ser feita uma distinção entre uma verdadeira representação da realidade de uma falsa. Algumas impressões podem ter um assentimento imediato, tá? Enquanto que outras podem apenas atingir diferentes graus de aprovação hesitante. Uma característica distinta do estoicismo
é o seu cosmopolitismo. Todas as pessoas seriam manifestações do Espírito universal, único, e deveriam, de acordo com os filósofos estoicos, em amor fraternal, ajudarem-se uns aos outros de maneira eficaz. Nos discursos, Epicteto comenta sobre a relação do ser humano com o mundo. Abre aspas. Cada ser humano é, primeiro, um cidadão da sua comunidade, mas também é membro da grande cidade dos homens e deuses. Esse sentimento ecoa o de Diógenes de Sinope, que disse: eu não sou nem ateniense nem coríntio, mas um cidadão do mundo. Olha que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Pois bem, os estoicos na época promoviam a ideia de que as diferenças externas, como status, riquezas, não são importantes nas relações sociais. Em vez disso, advogavam a irmandade da humanidade e a natural igualdade do ser humano. O estoicismo tornou-se a mais influente escola do grupo greco-romano e produziu uma grande quantidade de escritores e personalidades de renomes. Pode Catão, o jovem, e Epíteto, o Epiteto. Em particular, os estoicos eram notados por sua defesa à clemência dos escravos, vocês sabiam? Sêneca exortava: lembra-te, abre aspas, lembra-te com simpatia de que aquele a quem chamas de escravos ou de escravo veio da mesma origem, os mesmos céus lhe sorriem, e em iguais termos contigo respira, vive e morre. Isso é para fechar esse segundo vídeo sobre estoicismo. É muito lindo, é muito profundo. Espero que vocês gostaram e tirem proveito, que vale a pena conhecer o estoicismo.